vamos tratar da nossa licitação dispensável. Como eu falei ontem, a licitação dispensável são aquelas hipóteses facultativas, em que, em tese, o gestor poderia licitar, né, mas a lei permite que ele opte, ao invés de licitar, por realizar a contratação direta. Né? As hipóteses da lei são taxativas, né? Diferentemente da inexigibilidade, em que as hipóteses são facultativas, no caso da licitação dispensável, né? Aliás, a inexigibilidade ela é exemplificativa. E no caso da dispensa de licitação, as hipóteses são taxativas, né? Números clausos. Esse tema, nós temos 34 incisos, né? Na Lei 8.666. A maioria não tem muita aplicação, não é muito corrente na administração a sua aplicação. Então vamos passar mais rapidamente sobre elas, né? E vamos nos deter mais naquelas que são de fato as mais correntes, né? As mais corriqueiras. Vamos falar no artigo 24, 1 e 2, né? Tem colegas ansiosos aqui a respeito desse tema. De fato é um tema bastante interessante, um inciso bastante interessante. Uma observação inicial. A doutrina, ela vai classificar as dispensas de licitação em algumas categorias, né? Essas categorias não constam da Lei 8.666. A lei não divide, ela trata das hipóteses de licitação, mas não as classifica, né? Quem classifica, no caso, é a doutrina. Então nós temos dispensas em razão do valor, nós temos dispensas em relação a situações emergenciais, né? Situações mais assim, digamos assim, que é mais premente a contratação. Temos dispensas em relação à licitação deserta ou fracassada. Vamos ver também aqui esse tema. Algumas dispensas são motivadas pelo objeto a ser contratado ser específico ou em razão da pessoa que está sendo contratada. Vamos ver cada uma dessas hipóteses, começando, não é, acho que é a mais utilizada, que é o artigo 24. O inciso 1 e 2 do artigo 24 são as chamadas dispensas por valor, né? No caso da contratação de obras e serviços de engenharia, se ela não ultrapassar o valor de R$15.000, e no caso de outras compras e serviços, não ultrapassando o valor de R$8.000. O que é importante nós nos atentarmos aqui? Sem dúvida, o aspecto que mais gera controvérsia é a questão do parcelamento do objeto. Como que eu vou contabilizar, como que eu vou calcular esses valores? Imagina a seguinte situação: no início do ano eu fiz uma compra de um determinado material, cujo valor não ultrapassava R$8.000. Será que no mesmo exercício, eu poderia adquirir outro objeto da mesma natureza, também em um valor que não ultrapassaria R$8.000? Eu poderia somar os valores, eu precisaria, melhor dizendo, somar os valores, ou eu não precisaria? Nesse aspecto, vocês podem colocar no slide de vocês, em relação ao inciso 1, ou mais especificamente ao inciso 2, o parecer consulta 04 de 2007 do TCE. Só um minutinho. É o parecer 04, parecer consulta, né? 04 de 2007. 04 de 2007. Do TCE-ES, nosso tribunal, que diz o seguinte. Vou fazer a leitura. O que se deve verificar é a natureza dos objetos a serem licitados. 2 pontos. Objetos similares ou que possam ser licitados conjuntamente devem ser considerados
para fins de afastar dispensa de procedimento licitatório. Ou seja, para eu contabilizar esse valor de R$8.000, para eu fazer o cálculo exato, no sentido de não extrapolar esse limite no exercício financeiro, eu devo olhar a natureza do objeto. Eu devo olhar se esse objeto poderia, se eu somar todas as aquisições que eu fiz durante o ano, com base nesse dispositivo, se eu poderia fazer uma licitação só, né? A gente tem, às vezes, a administração pública, ela vai criando alguns critérios, até mesmo na intenção de tentar objetivar o que é subjetivo, né? Pois não. Então, natureza de despesa é uma coisa, natureza de objeto... Exatamente. O que o Tribunal de Contas diz é que o importante é a natureza do objeto. Exatamente. Vou ler de novo, ó. Objetos, o que se deve verificar é a natureza dos objetos. E em momento nenhum, a lei trouxe algum conceito contábil. Ah, é o elemento de despesa, é o subelemento de despesa. Ó, isso não está na lei. Como eu falei, a administração muitas vezes tenta objetivar aquilo que é subjetivo. Eu tenho outro parecer consulta aqui do tribunal. Vocês podem anotar aí. Parecer consulta 8 de 2008. Querem outra referência? Parecer consulta 8 de 2008, né? Que nesse caso aqui, olha só, esse parecer é o seguinte: a norma, ela tem um objetivo, ela tem um intuito, que é evitar o fracionamento de despesa. É aquele gestor que pensa assim: eu preciso comprar, por exemplo, 8 equipamentos, não importa qual a natureza desses equipamentos, mas são similares. Eu preciso comprar 8 e cada um custa R$1.000, cada um custa R$2.000. Então o que eu vou fazer? Eu vou comprar um em janeiro, um em fevereiro, um em março, um em abril, e aí no final das contas eu vou ter feito 8 dispensas, cada uma no valor de R$2.000. Então eu vou ter cumprido a exigência legal. Não, não vai, porque você poderia ter licitado, né? É algo previsível, é algo que tem que ser planejado. Esse parecer consulta 8 de 2008, ele é interessante porque ele diz o seguinte: assim, o objetivo é saber se os valores devem ser somados para fins de verificação do montante estabelecido no artigo 24, inciso 2, ou se a segunda aquisição pode ser considerada isoladamente. Aí o tribunal falou: trata-se de contratação superveniente, imprevisível, que escapou ao inicial planejamento da administração. Ressalte-se não tratar-se de ausência de programação, e sim de impossibilidade de fazê-la em decorrência da existência de evento superveniente. Ou seja, esse limite de R$8.000 é de fato, havendo uma necessidade excepcional que foge ao planejamento da administração, que não poderia ser previsto, e que ficar bem caracterizado que não se trata de intuito mesmo de separar para não licitar, poderia, se você somar os seus gastos no ano, ultrapassar esse valor. Esse valor, ele é importante, mas ele também não é absoluto, né? Pode ser que no caso concreto, eu faça uma contratação no início do ano, mas aí surgiu um evento imprevisível no final do ano, em um outro contexto, né? Apesar do objeto ser similar, não era algo previsível, não era algo que a administração contrata rotineiramente. Então poderia ser utilizado esse dispositivo sem que se configurasse o fracionamento de despesa, né? Então é importante também esse acórdão. Agora, é o seguinte, olha só, Carlos, eu citei 2 pareceres para você, né? Sim. Eu vou citar um terceiro, que esse vai ainda mais na veia
do que a gente conversou, Tá. que é o parecer consulta 4 de 2007. Eu vou ler aqui um trecho. 4 foi o primeiro que você tinha passado. 4 de 2007, já falei? Já. Não. Ah, tá, tem razão. É que é outro trecho desse parecer. Então já está anotado aí, então tá bom. Diz o seguinte: a lei de licitações não faz qualquer referência à classificação orçamentária do objeto para fins de subsunção à possibilidade de dispensa de procedimento licitatório. Da mesma forma, não há nas normas de direito financeiro qualquer indicação no sentido de que a classificação orçamentária produza algum efeito jurídico para fins de fixação da modalidade cabível de licitação ou de definição da possibilidade de dispensa de licitação. A verificação do elemento de despesa não constitui critério determinante e suficiente para concretizar hipótese de dispensa de procedimento licitatório. Artigo 24.2. O que se deve verificar é a natureza dos objetos a serem licitados. Objetos similares ou que possam ser licitados conjuntamente devem ser considerados para fins de afastar dispensa do procedimento licitatório. Ou seja, casou direitinho aquela hipótese, né, Carlos? Estava conversando antes. Sim. Não é a classificação contábil. Eu vou olhar o objeto em si. Eu vou olhar para a minha realidade, né? Se ficar caracterizado que eu podia ter licitado os objetos, a solução é licitação. Né? Se não, é possível, não é, a utilização desse outro conceito. Agora, algumas observações que é importante. No slide, coloque aí uma referência. No 2? No slide, no 1 e no 2. Puxa uma setinha, isso cobre os dois. Na lei complementar 123, que é o Estatuto da Microempresa, empresa de pequeno porte, né? Com a alteração recente da Lei 147, agora as aquisições com base no inciso 1 e 2 do artigo 24 são preferenciais de microempresa. A gente já faz isso. E empresa de pequeno porte. Antes não era, né? Antes de 2014 não havia essa previsão. Agora as dispensas com base no inciso 1 e 2 deverão ser feitas preferencialmente de microempresas ou de empresas de pequeno porte. Uma outra observação: Lei 13.303 de 2016 é aquela lei específica que trata das empresas públicas e sociedades de economia mista. Bom, enquanto o nosso limite aqui, na nossa velha 8666, para serviço de engenharia, nós temos aqui 15 mil, né? Não é 15 mil o limite? Lá na lei 13.303, o limite é 100 mil reais. E para aquelas compras normais, né? Enquanto na lei 8666 o limite é 50 mil, é 8 mil, na lei 13.303 o limite é 50 mil reais. Então essa lei ampliou bastante, né, os limites de dispensa com base no inciso 1 e 2 e ainda trouxe um dispositivo, quem quiser anotar é o artigo 29 dessa lei, tá? Ainda trouxe um dispositivo que esses valores podem ser alterados por meio de deliberação do Conselho de Administração da companhia, né, da empresa pública ou da sociedade de economia mista. O que se verifica então é uma ampliação desses limites, né? O que era 8 na lei 8666, agora para a empresa pública é 50, né? E o que era 15 virou 100. Na verdade, as EPs e a sociedade de economia mista, elas já tinham na própria lei 8666 um limite diferenciado.
porque o critério era 20% em cima do limite do convite, né? Então você já aplicava 16 mil reais em caso de compras e 30 mil em caso de obras. Agora, com a lei nova, em relação às empresas públicas e sociedade de economia mista, a referência é a referência da lei do seu estatuto. Você pode repetir a lei, por favor? 13.303, de 2016. Essa lei está quentinha, saiu do forno em 30 de junho, né? Bem nova mesmo. Outra observação importante. Eu tenho uma situação que se casa perfeitamente com a hipótese de inexigibilidade. Ou eu tenho uma situação que se enquadra perfeitamente em uma situação relativa a outros incisos da Lei 8666. Por exemplo, a licitação é inexigível, porque não tem competição. Só que o preço daquela aquisição não ultrapassa 8 mil reais. É inexigível, mas eu posso optar pelo artigo 24.2? Eu poderia optar? Sim, tem decisão do TCU nesse sentido, que é o acórdão 1336 de 2016. Então, quem quiser anotar, é o 1336 de 2016 do plenário. Ou seja, a situação se enquadra numa inexigibilidade, mas o valor dela não ultrapassa os 8 mil reais. Eu posso enquadrar aqui? Posso, né? Eu tenho uma situação que pode ser subsumida de 2 dispositivos legais, né? Nada impede que o gestor opte pelo artigo 24, 1 ou 2. Claro, né? Desde que ele evite o fracionamento de despesa. Bom, na nossa Lei 8666, e aqui eu já vou passar o slide, nós temos algumas situações que denotam uma certa urgência, uma certa emergência na contratação, né? É o famoso inciso 4, que eu acho que talvez seja o segundo mais utilizado, né? Depois da dispensa de valor, o que a administração pública mais utiliza, que é a nossa chamada contratação emergencial, no inciso 4. Só que antes disso, é preciso observar que nós temos alguns incisos na lei que também denotam uma situação de uma certa urgência, como, por exemplo, o próprio inciso 3, né? No inciso 3, consta que nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem, né, você poderia dispensar uma licitação. Vocês notem bem, se vocês compararem só de relance o inciso 3 e o inciso 4, vocês vão ver que o inciso 3, ele é bem sintético, né? E o inciso 4 é cheio de requisitos, né? É óbvio, né? Um caso de guerra, uma grave perturbação da ordem, é algo bem excepcional, né? Já pensou? O Brasil perdeu uma guerra por conta de uma licitação? Não existe isso, né? Então, você poderia fazer a dispensa. Claro, se aquele objeto tiver pertinência com a situação calamitosa. Há outros incisos também que se referem a uma situação mais emergencial. Por exemplo, o inciso 9. Inciso 9, que diz aqui, ó, quando houver possibilidade de comprometimento da segurança nacional nos casos estabelecidos em decreto, né, ouvido o Conselho de Defesa Nacional. Também é uma situação emergencial, né? A situação é tão grave, ó, que a lei nem colocou muitos condicionantes, né? Agora,
O que é importante para a gente aqui, o que é mais utilizado, de fato, é o inciso 4, né? Que é o nosso padrão para as contratações emergenciais. O que diz o inciso 4? Nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa, e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos. Vamos dissecar esse inciso, vamos perder um pouquinho mais de tempo com ele, porque ele é importante. Imaginem a seguinte situação: determinado gestor público fez uma licitação para contratar um serviço de limpeza, mas não é um serviço de limpeza qualquer, é um serviço de limpeza para um hospital público, né? Nós sabemos que há uma série de riscos de infecção, né? O hospital é uma área bastante sensível. O gestor, né, agiu muito corretamente, fez a licitação, contratou, está executando o contrato. De repente, inesperadamente, a empresa quebrou, faliu, né? A empresa não existe mais. A empresa sumiu, desapareceu. E outra coisa, o ônibus que estava levando os empregados para o trabalho, ele caiu numa ribanceira e morreu todo mundo. Não tem nem como a administração encampar esse serviço. Situação bem excepcional, vamos imaginar assim. Nesse caso, o hospital precisa de limpeza, não precisa? Ele vai licitar? Vai licitar, mas não agora, né? Numa situação excepcional, ele vai fazer a contratação direta, né? Sem dúvida nenhuma, utilizando o inciso 4. Agora, na cidade vizinha, o gestor público, ele também firmou um contrato de limpeza para o hospital. Só que é muitos anos atrás. E esse contrato, ele já está, o seu tempo já está encerrando. Ele nem pode prorrogar mais. De forma que ele está sabendo, no início do ano, que dia 31 de dezembro aquele contrato vai acabar, né? Aí no dia 29 de dezembro, alguém pergunta a ele: ô gestor, como anda a licitação para contratar o serviço de limpeza para o hospital? Como é que anda? Está em que pé? Já foi homologado? Aí o gestor vira e pergunta assim: mas qual o processo? Processo de licitação? É, o de licitação, o contrato vai acabar depois da manhã. Ah, eu não abri, eu não tenho processo. Infelizmente eu não tenho processo. Agora, eu pergunto, nesse caso hipotético, o nosso primeiro exemplo aqui é uma dispensa, digamos assim, realmente, né, a situação era excepcional. Vamos imaginar que o gestor teve toda a cautela na licitação, verificou a rigidez financeira da empresa, mas aconteceu que ela quebrou. Aconteceu alguma coisa extraordinária, ela quebrou, sumiu, os empregados morreram, né, não tem nem como fazer uma encampação. No segundo caso, nós temos a chamada licitação emergência fabricada, né? O próprio gestor, com a sua desídia, deu causa à situação de caos. Agora eu pergunto, das duas situações, qual é a mais emergencial das duas? Qual é a mais emergencial? As duas, né? As duas. Por quê? Uma, o gestor não deu causa. A outra lhe deu. Mas as duas situações são emergenciais. O hospital vai ficar sem um serviço que é essencial, né? De modo que, antigamente, o TCU, ele fazia uma interpretação mais restritiva do inciso 4. Ele dizia o seguinte: olha,
emergência fabricada não utiliza o inciso 4. Há uma tendência de se modificar esse entendimento pelo seguinte: a emergência é um conceito que não é jurídico, né? A emergência está acontecendo, é um conceito fático. Agora, o que você vai fazer com o gestor depois, aí é outra história, né? O gestor que deixou de abrir a licitação, que está vendo o contrato se encerrar e não abriu a licitação, esse certamente vai ser responsabilizado por ter dado causa a um contrato emergencial, né? Mas isso não soluciona o problema, né, do hospital, que vai continuar necessitando daquele serviço, né? O gestor vai ser punido, obviamente, não é? Mas o serviço precisa ser contratado, né? Entre cumprir a lei e deixar as pessoas morrerem, né? Acho que a dignidade da pessoa humana, a vida humana tem um valor aí mais, que deve pesar mais, né? Claro, sem deixar de aplicar uma eventual sanção ao gestor desidioso. Então, essas situações que acontecem na prática são bastante interessantes, né? Imagina só, um prédio público tem um elevador só. E esse elevador leva as pessoas, o público, para uma repartição, por exemplo, que está nesse prédio. E isso é essencial. Imagina que esse elevador caia. Hoje só tragédia, né? O ônibus caiu, o elevador caiu. Só tem um elevador, ele caiu. Elevadores caem, né? Acontece. O elevador caiu e tem que arrumar o elevador. Não tem como, não tem como licitar rapidamente. Tem que fazer uma dispensa de licitação. Aí o gestor público pensa assim: ora, eu preciso de um elevador consertado e eu não tenho serviço de manutenção, vou ter que contratar aqui rapidamente. Só que eu estou percebendo também que esse prédio precisa de uma reforma, né? As paredes estão descascando, né? As escadas estão meio quebradiças. Eu vou aproveitar e vou contratar o elevador, o conserto do elevador, ou um elevador novo, não importa, e vou aproveitar e vou contratar também uma manutenção, uma pintura, né? Uma fachada diferente. Ora, isso ele não pode fazer. Uma coisa é a emergência, outra coisa são os serviços que não são tão prementes como o conserto, né? E isso tem que ser bastante dividido, bastante separado. Eu tenho um condicionante também no inciso 4, que é em relação ao prazo máximo de 180 dias. Esse prazo aqui é importante que seja dito e até anotado. Ele não se refere ao prazo do contrato. Então quer dizer que aconteceu uma calamidade há um mês atrás. Então eu vou firmar um contrato hoje. Então eu vou assinar um contrato por 180 dias. Não. 180 dias são contados da ocorrência da emergência e não do contrato. Porque os dias que eu já deixei de contratar, eu perdi, né? Eu perdi. O que a lei está imaginando aqui, apesar de não estar dizendo isso, é o que resta claro. Esse prazo aqui foi o que ela considerou suficiente para realizar uma licitação. 180 dias. Mais do que suficiente. Mais do que suficiente. Agora vem cá, o gestor, de fato, ele lançou o edital. Ele contratou o emergencial, de fato, numa situação que era necessária, era emergencial mesmo, e ele contratou. Assinou o contrato, ele foi bem rápido. Uma semana depois, o edital estava na praça. Só que esse edital, ele estava tão viciado, era tão ruim, que não teve como. A justiça suspendeu a licitação, ou o tribunal suspendeu a licitação. Ora, passado esse prazo de 180 dias, pode o gestor falar assim: não, olha, eu não licitei porque o tribunal não deixou, ou porque a justiça não deixou.
Ora, o que vai ser avaliado é se ele deu causa. Alguém que lança um edital totalmente viciado, ele está pedindo para ser suspenso, né? Então tem que ter cuidado. É lançar o edital em tempo rápido, mas lançar o edital conforme a legislação, né? Lançar o edital conforme as prescrições, as prescrições legais. Entendido? É questão grave, emergencial, é algo excepcional, né? Não pode ficar sendo invocado para qualquer coisa. Tem mais, não pode prorrogar. É vedada a prorrogação, né? Ou seja, digamos que a necessidade, esse caso do hospital, vamos ficar nesse caso, foi feito emergencial, né? O gestor, ele demorou 72 meses para lançar a licitação, não lançou. 72 é porque é o prazo máximo, né, de serviços contínuos. 72 meses sem licitação. Ele assinou o emergencial e vai ter mais 180 dias. 6 meses, né? E se ele não lançar o edital de novo? Passou 180 dias. Não tem edital, não tem licitação, não tem nada. Vai acabar amanhã o emergencial. Ora, esse gestor provavelmente vai ser punido, né? Agora, o hospital, ele vai precisar do serviço, né? Mesmo. Por isso que se fala assim, mas vem cá, o emergencial, tem emergencial aí que se arrasta anos, né? Não diria corriqueiro, mas é uma situação que a administração pública vivencia. Editais, contratos emergenciais, que alguns têm até, 5, 6 anos de emergencial. Uma situação grave que merece ser corrigida, claro. Agora, se a situação emergencial persistir, o gestor vai ter que escolher, né? Se ele cai num buraco cheio de caco de vidro, ou se ele cai num buraco cheio de cobra, por exemplo. Vai ter que escolher. Ele tem medo de mais de quê? De vidro ou de cobra, né? Não resta nada mais a não ser cair no buraco. Ele vai ter que escolher, né? Solução vai ser firmar um outro contrato? É melhor firmar outro contrato, né? E depois, lógico, pagar pelo seu ato desidioso, né? Inclusive, ele pode até responder criminalmente e até por improbidade administrativa, por ter dado causa a um emergencial. Então isso aqui é coisa séria, é coisa que não pode ficar utilizando em qualquer situação, não. Isso aqui é bem delicado. Uma situação bem interessante, que eu acho que é uma boa prática, não é obrigatório, né, não consta da lei isso, mas é uma boa prática. É quando assinar o emergencial, colocar um dispositivo nele, de que assim que encerrada a licitação, né, com sucesso, o contrato está automaticamente, vai ser rescindido, né? Isso é uma boa prática. Isso demonstra que de fato aquele contrato emergencial está ali só quebrando um galho. Tem uma situação também bastante interessante, ainda nessa esteira da emergência. Só um detalhe importante que eu esqueci. Anotem aí na apostila de vocês. Acórdão. Qual inciso? No inciso 4. 4. Acórdão 158 de 2010, Segunda Câmara, TCU. Então, Acórdão 158 de 2010, Segunda Câmara do TCU. O TCU, o que ele fez? Nesse acórdão, a gente pode ver que ele criou um critério
para aferir se a situação é emergencial ou não. Então, o que o TCU entendeu nesse acórdão? Se o contrato, veja bem, se a situação emergencial ocorrer e o contrato demorar 30 dias para ser assinado, ele considera que essa situação não é emergencial. Isso está na lei? Não, isso não está na lei. Mas foi um critério que o TCU entendeu interessante colocar, né? Então, aconteceu a situação emergencial hoje. Se o gestor demorar um mês para assinar o contrato, isso não mais seria emergencial. Como eu falei, essa é uma referência, né? Não há nada na lei a respeito disso, mas foi o que o TCU entendeu. Não temos nenhuma decisão similar aqui no TCE a respeito disso, né? É o entendimento particular que o TCU tem em relação a esse tema. Então, só para vocês terem como referência aí. Outro inciso que guarda bastante relação com uma situação emergencial é o inciso 12. O que diz o inciso 12? Nas compras de hortifruti granjeiros, pão e outros gêneros perecíveis, no tempo necessário para a realização dos processos licitatórios correspondentes, realizadas diretamente com base no preço do dia. Ou seja, é aquela frase, né? Quem tem fome tem pressa. No caso, o que o legislador fez? Ele separou uma situação específica, no caso de hortifruti granjeiros, né? Comida mesmo, e criou um critério diferenciado em relação ao inciso 4. Ele separou a situação. Aqui nós temos o objeto específico. Aqui nós não temos prazo, né? Ele não colocou o prazo de 180 dias, mas deixou claro que é no tempo necessário para a realização da licitação. Geralmente, esse tipo de objeto é contratado via pregão, né? E o pregão, nós sabemos que o prazo dele é mais curto, né? 8 dias úteis. Então, se bobear, em um mês você consegue fazer um pregão, dependendo da situação, até menos. Se a administração já tiver tudo esquematizado, objeto bem descrito, termo de referência, né? Se o edital não tiver nenhuma impugnação, nenhum recurso na licitação, é possível até menos de um mês se ultimar um pregão. Então, nesses casos, em se tratando de hortifruti granjeiros, né, gêneros perecíveis, nesse caso, nós temos uma dispensa. O município... De 8 mil? Não tem um limite de R$8.000 não, aqui está separado. Não faz referência a limite não. Outra situação, tem um mês, foi firmado emergencial para fornecer alimentação para uma creche, né? O contrato foi assinado, já tem um mês que ele está comprando. Cadê a licitação? Não lançamos a licitação ainda. Tudo bem, mas cadê o processo de licitação? Não, nem processo não tem. Aí fica complicado, né? Essa situação aqui é um tapa-buraco mesmo, né? Enquanto conseguir, é um paliativo. É até realizar a licitação. Mas tem que lançar a licitação. Senão o gestor certamente pode ter problema com isso. Nessas cidades que, por exemplo, só tem um posto de gasolina, no interior, como é que fazem? Pois é, dependendo da situação, pode ser uma inexigibilidade. Se você só tem uma, né? Depende muito do caso concreto, né? Tem que ter só uma mesmo, né? Porque um abastecimento, como é que você vai no município vizinho, né, abastecer e depois voltar, né? Não tem muito senso, né? Agora, é claro, se for um município vizinho que você tem ali como transitar e depois voltar sem ter
uma perda de economia, né? A solução sempre é licitação, né? Aí, excepcionalmente, é que ela não é feita. Gente, ao longo da lei, do artigo 24, nós temos várias situações que denotam uma emergência. Os principais dispositivos são esses que nós vimos aqui. Outra parte bastante interessante do artigo 24, esse artigo 24, basicamente ele é muito chato, mas ele tem coisas interessantes, né? Contratação emergencial, é interessante você estudar. A dispensa por valor também. Isso aqui, ó, é interessantíssimo. Inciso 5. Quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a administração, mantidas neste caso todas as condições pré-estabelecidas. Qual é o nome disso aqui? Vocês são pregoeiros, membros de comissão de licitação, qual é o nome disso aqui? Licitação deserta, né? Deserta. Licitação deserta, não veio ninguém. Eu lancei um edital e não veio ninguém. Então, nesse caso de licitação deserta, em que ninguém apareceu, né? E eu comprovar que eu não posso relançar o meu edital, eu posso fazer a contratação direta. Normalmente a gente repete. Normalmente se repete, é bom que se repita. A não ser que se enquadre aqui, né? Não puder ser repetida sem prejuízo. A licitação, eu tenho um contrato que vai acabar em setembro. Em setembro acaba o meu contrato. E aí o gestor, ele é muito previdente. Então ele não quer correr o risco de ficar sem contrato. Então em janeiro ele fez uma licitação, já para substituir o contrato que vai se encerrar em setembro. E em abril foi a disputa e foi deserta a licitação. De abril até setembro ele tem algum tempinho de sobra, né? Nada impede que ele relance o edital. Então nesse caso, qual seria a solução? Relançar o edital. O que dá muito problema em relação a esse inciso aqui? E essa situação, eu acho que é a mais perigosa da lei 8666, pelo menos do artigo 24. É o seguinte, o gestor, ele lança um edital para contratar um certo serviço. E aí não vem ninguém, né? É uma licitação deserta. Então ele pensa assim, olha, eu vou enquadrar isso aqui na frase, não puder ser repetida sem prejuízo. Então ele pensa assim, não posso repetir porque o tempo é exíguo, etc. Não vamos entrar nesse mérito. Aqui a questão é outra. E aí esse gestor começa a ponderar o seguinte, olha, esse edital que eu lancei, não veio ninguém, né? Por que será que não veio ninguém? Aí ele começa a ponderar, pensar, e aí chega na seguinte conclusão. Ora, esse edital, ele estava exigindo aqui alguns requisitos de qualificação técnica que nenhuma empresa tem. É isso aí, isso aqui de fato é incabível, acho que eu exagerei nisso aqui. Isso aqui não é cabível não, essa qualificação técnica. Tem mais, eu estou percebendo no meu edital que eu exigi um prazo de entrega de 5 dias. É muito pouco tempo de fato, não é? Nenhuma empresa ia ter condições de cumprir esse prazo. Ou seja, o que o gestor vai fazer? Ele vai mudar as suas exigências e vai contratar direto. Isso não pode. Por quê? Se o edital levou à licitação deserta, o que tem que ser feito? O edital tem que ser corrigido e relançado, né? Porque senão era muito fácil, né? Era só lançar uma licitação toda viciada, cheia de exigências indevidas, que ninguém poderia cumprir. Essa licitação fatalmente ia ser deserta, e aí o gestor iria contratar por dispensa, agora sim, retirando todas essas exigências indevidas.
Essa é a situação mais perigosa do inciso 5. Ou seja, ele vai contratar direto? Vai. Mas ele tem que manter todas as condições pré-estabelecidas. Se ele exigiu um prazo de entrega de 5 dias, vai ser 5 dias. Se ele exigiu na licitação a certidão tal, ele vai também exigir a certidão tal. Isso da mesma forma. Da mesma forma. Senão, ele pode cair numa dispensa irregular, né? Uma dispensa ilegal. O inciso 7 é parecido com o inciso 5. Né? O que diz o inciso 7? Quando as propostas apresentadas consignarem preços manifestamente superiores aos praticados no mercado nacional, ou forem incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes. Casos em que, observado o parágrafo único do artigo 48 desta lei, e persistindo a situação, será admitida a adjudicação direta dos bens ou serviços por valor não superior ao constante do registro de preços ou dos serviços. Olha só, aqui, no caso do inciso 7, nós temos não uma licitação deserta. Nós temos o quê? Uma licitação o quê? Esse caso aí seria como se fosse uma licitação fracassada. Fracassada, exatamente. Licitação fracassada. Agora, é importante nós diferenciarmos. Licitação deserta, não veio ninguém. Licitação fracassada, ninguém que veio cumpriu os requisitos. Uma licitação fracassada, ela pode ser fracassada por diversos motivos, né? Um deles, por ausência de documento de habilitação, ou seja, vieram 5 licitantes, mas nenhum cumpriu os requisitos de habilitação do edital. Licitação fracassada. A licitação pode ser fracassada pela proposta técnica, ou seja, nenhum licitante apresentou uma proposta técnica que cumpriu o que o edital exigiu. Também, licitação fracassada. E a licitação também pode ser fracassada pelo preço. Pelo preço. Agora, notem bem, o que a lei, o que o inciso 7 está dizendo é o seguinte, que quando as propostas apresentadas consignarem preços manifestamente superiores, então essa hipótese de licitação fracassada do inciso 7 é no caso do preço. Então, se eu tenho uma licitação que fracassou pela questão da habilitação ou pela questão da proposta técnica, eu não vou poder me utilizar da dispensa do inciso 7. A dispensa do inciso 7 é o fracasso pela questão do preço, unicamente pela questão do preço. Agora, veja bem, no caso do inciso 7, eu tenho aqui como se fosse um pedágio, né? A lei exigiu um procedimento antes. Agora, só vou pedir uma coisa para vocês. Nesse slide aí do inciso 7, vocês vão puxar uma setinha em cima do parágrafo único. Na verdade, esse parágrafo único não é mais parágrafo único. Na verdade, agora é o parágrafo 3º, né, que a lei foi sendo alterada e o parágrafo único virou parágrafo 3º. O que diz o parágrafo 3º do artigo 48? Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de 8 dias para a apresentação de nova documentação,
ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada, no caso de convite, a redução deste prazo para 3 dias úteis. Então vejam bem, o que o artigo 48, parágrafo 3º está dizendo? Se eu tiver qualquer uma dessas situações aqui, dessas 3, o que eu vou poder fazer? O que eu posso fazer? Qual é a minha solução? É uma só? Eu tenho 2 soluções? Eu posso fazer 2 coisas. Ou eu posso lançar uma nova licitação, né? Ou eu posso dar um prazo para os licitantes apresentarem de novo essa documentação. Então veja bem, aqui, gente, eu não estou falando de dispensa, hein? Vamos esquecer por enquanto o assunto de dispensa. Eu estou falando em licitação. Fiz a licitação e ela fracassou. Mas fracassou por quê? Ou por habilitação, ou por proposta técnica, ou por proposta de preço. O que a administração pública vai poder fazer? Ela vai poder, ou ela vai relançar o edital, ou ela vai dar esse prazo para os licitantes reapresentarem proposta técnica, proposta de preço ou habilitação. Agora, o que acontece? Isso aqui é a reapresentação, né? O que o nosso inciso 7 diz? Caso a administração faça isso, ela dê prazo para que o licitante reapresente a documentação faltante, e ele não reapresentar e a situação persistir, aí ele pode passar para a contratação direta. Mas muito cuidado, que isso é fundamental. Essa providência aqui, ele pode desencadear em qualquer uma das 3 possibilidades. Ó, eu não estou falando de dispensa, estou falando de licitação. Isso aqui ele pode fazer em relação à licitação fracassada por habilitação ou por proposta. Agora, a segunda etapa, que é a dispensa, se persistir essa situação, ele só vai poder fazer a contratação direta por dispensa em relação ao preço. Ou seja, fiz uma licitação, foi fracassada por habilitação. Eu dei o prazo para reapresentação do documento. Ninguém reapresentou. Eu vou na dispensa? Não, eu não vou na dispensa. Eu vou ter que dar meus pulos, né? Vou ter que relançar a licitação. A mesma coisa em relação à proposta técnica. Dei o prazo, todo mundo representou, mas ainda assim não está congruente o edital. Vou para a dispensa? Não. Vou ter que fazer uma nova licitação. Agora, em relação ao preço, aí sim, né? É a hipótese do nosso artigo 7. Né? Quando as propostas apresentadas consignarem preços manifestamente superiores aos praticados no mercado, né? Ou forem compatíveis. E aí, nesse caso, eu posso partir para a minha dispensa de licitação. Não é bem sutil isso aqui? Quando você lê rápido, você pode acabar até confundindo, né? Porque o inciso 5, ele fala de licitação deserta. E o inciso 7 fala de licitação fracassada. Eu já vi decisões, aliás, uma decisão
do TCU, que eu vou... Deixa eu ver se eu anotei aqui. Ó, é o acórdão 533 de 2001, do plenário. Quem quiser anotar, anote no slide do inciso 5. Essa decisão do TCU, ela disse o seguinte: na verdade, a situação enfrentada foi uma licitação na qual todas as empresas participantes foram inabilitadas. O acórdão é o 533 de 2001. Então, todas as empresas foram inabilitadas. E aí, nesse acórdão, há o raciocínio de que, excepcionalmente, poderia ser utilizado o inciso 5. Ora, o inciso 5 fala de licitação deserta, não é? Licitação que não teve nenhum interessado. Esse acordo do TCU parece ampliar a possibilidade quando todas as empresas são inabilitadas. Eu, particularmente, discordo dessa posição. Eu acho que dispensa de licitação merece uma interpretação restritiva, né? Então, para quem quer fazer de forma o mais correta possível, eu entendo que o inciso 5 tem que ser interpretado de forma restritiva. Ele fala, quando a licitação, quando não acudirem interessados. Quando você tem uma licitação em que 10 empresas participam e todas são inabilitadas, não quer dizer que não acudiram interessados, né? Você teve interessados, só que todos foram inabilitados. Então eu já sou da linha que a melhor interpretação é aquela mais restritiva, não é? Por se tratar de dispensa de licitação, né? Como a licitação é a regra e a dispensa é a exceção, eu acho que o gestor, né? Na verdade, cada um segue as posições que quiser, né? Mas eu acho mais seguro, eu acho um caminho mais seguro interpretar esse inciso de forma mais literal, né? Quando não acudirem interessados, quer dizer quando não participarem, quando a licitação não tiver mesmo nenhum interessado. Uma questão bem similar a essa é o inciso 11, que diz o seguinte: na contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento em consequência de rescisão contratual, desde que atendida a ordem de classificação da licitação anterior e aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido. O que é isso aqui? Eu fiz uma licitação, não é? Eu contratei uma empresa, né? Só que essa empresa, no meio do caminho, ela quebrou, né? Ela não está mais prestando o serviço, não está mais executando a obra. Eu poderia, no caso, ao invés de fazer uma nova licitação, contratar o remanescente da obra ou do serviço das próprias empresas que participaram da licitação. E aí eu vou chamar a segunda colocada, eu vou chamar a terceira, né, se a segunda não quiser, e vou perguntar: você quer executar o contrato? Ela vai falar, quero ou não quero. Isso aí é faculdade dela, né? Vai ser obrigada, né? Agora, se ela aceitar, vai ter que ser no preço da primeira colocada, né? Ela vai ter que firmar no preço da empresa, da empresa que foi contratada, né? Não vai ser no preço dela. Claro que o valor vai ser corrigido, né? Porque senão, gente, se não fosse assim, ia ser muito fácil, né? Era só a segunda colocada numa licitação
chamar a primeira colocada e falar, olha, meu valor está mais alto. Você sai fora, não executa o contrato, deixa que eu executo, né? E uma parte da diferença é sua, né? Seria mais vantajoso, né, para as empresas. E isso não está permitido. O que se permite é a contratação do remanescente vai ser nas mesmas condições do licitante vencedor. Se o preço dele era X, a empresa que vai ser chamada, na licitação, ela tinha o preço Y, mas ela vai prestar pelo preço X, pelo preço da melhor colocada. No caso da que executava o contrato e deixou de executar. Então tem que seguir a ordem de classificação da licitação e também tem que ser no valor da primeira colocada. Agora vejam bem, nesse inciso 11, nesse slide, vocês podem puxar uma setinha e fazer uma referência ao artigo 64, parágrafo 2º. Artigo 64, parágrafo 2º. Aqui nós temos uma situação bem parecida, mas parecida com o inciso 11, que é o seguinte: é facultado à administração, quando o convocado não assinar o contrato, não assinar o termo de contrato, ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados, de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação, independentemente da combinação prevista no artigo 81 desta lei. O que acontece? Nessa situação do inciso 11, eu tenho um contrato que estava sendo executado e deixou de sê-lo. Então eu tenho um remanescente. No caso do artigo 64, parágrafo 2º, eu tenho uma licitação que terminou, que já foi homologada, mas que após a convocação do licitante vencedor, ele não aceitou assinar o contrato, né? Nesse caso, eu vou fazer uma coisa bem parecida com a da dispensa do inciso 11, mas aqui na dispensa, mas é algo bem parecido. Por quê? Porque eu vou convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação, assim como eu faria no artigo 11, não é? Para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições do primeiro colocado, inclusive com o mesmo preço. E se ele já tiver começado a fazer o contrato? Aí é inciso 11. Então, começou a executar, eu caio no inciso 11. Não assinou o contrato, eu caio no artigo 64, parágrafo 2º, não é? Agora, aí uma questão interessantíssima. E se eu convoquei ele para assinar o contrato e ele assinou o contrato, mas ele nem começou a executar o objeto? Olha só, assinou o contrato, começou a executar e parou, é inciso 11, né? Nem foi assinar o contrato, parágrafo 2º do artigo 64, né? Agora, assinou o contrato, mas nem começou a executar.
o que a administração vai fazer? Essa situação, ela se enquadra, na minha opinião, aqui, ó, no inciso 11. Por quê? Na verdade, ele assinou o contrato, ele já está responsável pela execução. Se ele não executou, eu posso entender que ele deixou o remanescente, não deixou? No caso, o remanescente aqui vai ser 100%, né? Por que eu precisaria esperar ele começar a executar? Ele já, de cara, ele já falou, não vou executar. Assinei o contrato, fiz você de bobo, estou indo embora. E tchau. Ora, eu não vejo problema nenhum em utilizar o inciso 11. Não vejo mesmo nenhum problema em relação a isso. Agora, olha que situação interessantíssima que aconteceu. Isso aconteceu, tá? Só não lembro onde foi, mas aconteceu. Veja bem. Em determinado município, nós temos um serviço contínuo, né? Os serviços contínuos, eles podem ser prorrogados, né? Nós sabemos, por 60 meses. Ainda tem uma colher de chá da lei que dá ainda mais 12 meses, né? Mas aí excepcionalmente. O município firmou um contrato com uma empresa de serviços terceirizados, foi executado 12 meses. Tudo a contento, tudo perfeitamente. Aí, terminando o contrato, a administração pública foi lá, consultou a empresa. Você tem interesse, empresa, em prorrogar o contrato? Tenho. Está sendo um contrato bom para mim, eu vou prorrogar sim, mais 12 meses. Claro que a administração tem que ter tomado algumas cautelas, né? Verificado se o preço continua sendo de mercado, se a empresa tem cumprido suas obrigações, né? São as cautelas que ela tem que ter. Agora, imagina só, quando chegou para fazer a terceira, na verdade a segunda prorrogação, né? Aqui foi a primeira. A empresa falou assim, não quero mais, já estou satisfeita, né? O contrato foi de 12 meses, uma prorrogação eu fiz, né? Mas eu não quero mais não, eu não quero mais firmar uma prorrogação. Ela pode fazer isso? Pode? Pode, não pode? Ela não é obrigada a prorrogar, tem que querer, né? Agora, o gestor, com base na recusa dela, ele poderia se utilizar do inciso 11? Considerar que isso é um remanescente? Não, né? Claro que não. Na verdade, você não tem remanescente. Remanescente é quando eu assinei um contrato e deixei de executar aquilo que estava previsto. A prorrogação é uma excepcionalidade. Não necessariamente o contrato vai ser prorrogado. Da mesma forma, se a administração pública no final resolvesse fazer uma nova licitação, nada impediria, né? Aqui é uma possibilidade a prorrogação, é uma facultatividade. Então, né, essa situação também é interessante. Se a empresa não quiser prorrogar, ok, faz uma nova licitação, né? Claro que o gestor não vai poder deixar para formalizar essa consulta para a empresa no 11º mês de execução, né? Ele tem que tomar essa providência um tempo antes, a fim de que, caso ela não queira prorrogar o contrato, ele tenha tempo para licitar, para lançar um edital, né?
Bom, outras questões que nós temos no nosso artigo 24 são dispensas baseadas em razão da pessoa do contratado. E aqui nós podemos visualizar basicamente duas situações específicas: o fomento a algumas instituições e as contratações intergovernamentais, né, entre administrações públicas, não é? Um inciso que tem sido muito utilizado é o inciso 8º, que diz o seguinte: para aquisição por pessoa jurídica de direito público interno de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a administração pública e que tenha sido criado para esse fim específico em data anterior à vigência desta lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. Nessa situação, nós temos a administração pública funcionando tanto na qualidade de contratante como na qualidade de contratada, né? Uma administração pública contratando outra. O que é importante estar atentos nesta questão é o acórdão, é o parecer consulta número 1 de 2006 do Tribunal de Contas do nosso estado. O que diz esse acórdão? Entendemos pela não... Aqui eu vou ler para vocês um pedacinho. Entendemos pela não incidência do artigo 24, inciso 8º, em relação às empresas públicas e sociedades de economia mista, quando exploradoras de atividade econômica, já que essas se equiparam às empresas privadas, não podendo deter privilégios próprios da administração pública, né? Esse entendimento, o TCU também tem ele bastante consolidado. O que acontece? As empresas públicas e sociedades de economia mista, elas podem ser prestadoras de serviço público, mas também elas podem atuar explorando uma atividade econômica. Nesse caso, é vedado a sua contratação com base no inciso 8º, né? Essa situação aqui poderia ocasionar uma preferência, um privilégio para ela que está competindo no mercado junto com outras empresas, né? Num caso assim, em que a administração precisa de um serviço, de um bem que é produzido por essa empresa pública que participa, que presta uma atividade econômica, que exerce uma atividade econômica, a solução é licitar, porque ela pode ter esse produto e outras empresas também no mercado privado podem ter, né? Então, nesse caso aqui, não é possível que se faça a dispensa, né? Eu citei para vocês o parecer consulta 1 de 2006, né? Outro detalhe importante, aqui no inciso 8º, necessariamente a administração contratada e a contratante tem que ser da mesma esfera de poder? Não, né? Porque olha só, aqui nós falamos em administração pública, né? Se a gente for notar bem, a própria lei de licitações conceitua administração pública e administração. Sempre que ela disser administração pública, ela está utilizando um conceito mais ampliado, não é independente da esfera de governo. Já o conceito de administração, e aí é restrito à esfera de governo.
nesse caso aqui, como nós temos administração pública, nada impediria, por exemplo, que o Estado contratasse, nessa situação aqui, um órgão ou entidade que integre a administração pública de outro ente federativo. Então não há essa obrigatoriedade. Uma outra situação interessante a respeito das contratações intergovernamentais é o inciso 16, para a impressão dos diários oficiais e formulários padronizados. Ou seja, aquela entidade, ela foi criada para isso, né? Essa matéria vai ser licitada? Não. Por exemplo, o Diário Oficial, né? O DIO é que imprime, o DIO é que publica o Diário Oficial do Estado, né? Então, por meio de dispensa de licitação, né? Isso aí não é licitado. Vamos ver aqui, tem mais algum exemplo interessante a respeito disso? Nós temos o inciso 23, né? Olha o inciso 23, o que ele diz. Na contratação realizada por empresa pública ou sociedade de economia mista, com suas subsidiárias e controladas, para aquisição ou alienação de bens, prestação ou obtenção de serviços, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. Nesse slide aqui, puxem uma setinha e coloquem artigo 29, inciso 11 da Lei 13.303, né? Agora, a redação que vale é ela, né? Quem está regulamentando agora as aquisições feitas por empresas públicas e sociedades de economia mista é a Lei 13.303, né? É aplicável agora, que é o artigo 29, inciso 11. Outras situações de contratações por dispensa, baseadas na qualidade da pessoa, na qualidade do contratado, nós temos aqui alguns exemplos. Vamos olhar aqui. Inciso 20, por exemplo. Inciso 20, na contratação de associação de portadores de deficiência física, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade. Ou seja, o legislador se baseou num critério da pessoa contratada, né? Ele está objetivando aqui fomentar uma certa atividade, fazer realmente uma inclusão em relação a algumas pessoas. Também temos aqui o inciso 24 das organizações sociais, né? É permitida a celebração de contratos de prestação de serviços com as organizações sociais. Se vocês quiserem enriquecer a apostila de vocês, podem puxar uma setinha também, no inciso 24, e colocar ADIM 1923. Essa ADIM 1923 foi aquela do Supremo, né? Foi aquela que tratou de forma pormenorizada acerca das organizações sociais. Inclusive, falou de processo seletivo, falou sobre vários assuntos e considerou que a lei de organização social é uma lei constitucional. Outro exemplo, inciso 27, contratação de coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis, né, por associações ou cooperativas. Também é um fim social que a licitação visa. Ou seja, hoje em dia, não se pode olhar muito para a licitação
sob o aspecto da neutralidade, né? De fato, a licitação, e no caso a dispensa de licitação, serve para fomentar algumas situações, trazer um impacto positivo na sociedade. Temos ainda, para encerrarmos aqui o nosso vastíssimo elenco, né, da lei, do artigo 24, algumas situações em que a contratação direta se baseia em relação ao objeto, né? O inciso clássico desse assunto é o inciso 10, que fala o seguinte: para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia. Nesse caso aqui, gente, é o objeto que vai individualizar a dispensa. É o objeto que vai ser preponderante e não a pessoa do contratado, né? Quem vai locar um imóvel para administração, quem vai vender, geralmente é um particular, né? Nesse caso, se aquele imóvel for de fato o único que atenda a administração pública, ela vai fazer a dispensa. Se tiver mais de um, ela vai ter que fazer algum procedimento mesmo de escolha licitatório, né? Um convite, alguma coisa do tipo. Essa dispensa aqui só serve de fato quando a localização do imóvel condicione a sua escolha. Temos outros exemplos. Mais uma coisa, mais uma vez, para vocês enriquecerem a postura de vocês, vocês podem puxar uma setinha aí no slide 10 e colocar Acórdão TCU 1301 de 2013, plenário. Nesse acórdão 1301 2013, plenário. Nesse acórdão, o TCU discorre muito bem acerca desse tipo de dispensa. Outra situação bastante interessante é o inciso 17. Para aquisição de componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira necessários à manutenção de equipamentos, né, durante o período de garantia técnica, junto ao fornecedor original desses equipamentos, quando tal condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia. Ou seja, eu tenho um material e esse material está na garantia, e se eu adquirir uma peça de outro fornecedor, eu vou perder a garantia? O legislador, né, permite que seja feita então a dispensa, né, junto ao fornecedor original, justamente objetivando que eu não perca a garantia do produto. Isso aqui geralmente é utilizado naqueles produtos de custo mais elevado, né, que a garantia é primordial. E se tiver fora da garantia? Aí ele já não poderia mais utilizar esse artigo aqui, a dispensa. É só quando está na garantia. Se estiver fora da garantia, aí... Licitação, exatamente. Bom, depois dessa maratona, né, foi puxado, né? Tivemos aí só 2 dias para falar de tantos assuntos. Eu acho que se bobear, cada um inciso dava um dia, não dava? Se a gente quisesse abordar todos os aspectos, eu acho que cada inciso era um dia. Aí teríamos que fazer um curso aí de 1 mês aqui no tribunal. É importante também, para a gente fechar esse assunto e fechar o nosso curso, a gente
tratar de algumas cautelas em relação à contratação direta. Algumas situações, a administração, algumas práticas a administração pública precisa fazer, precisa desencadear, independente de ser licitação ou de ser contratação direta, né? Por exemplo, deixa eu achar meu slide aqui para acompanhar. Por exemplo, descrição do objeto. Não importa se é licitação ou se é contratação direta. O objeto sempre vai ter que ser bem descrito. A questão do preço, o preço de mercado. Não importa se licitação ou se dispensa, inexigibilidade, o preço tem que ser o de mercado, né? A escolha do fornecedor. Muitas vezes, quando nós temos uma possibilidade de escolher o fornecedor, também é necessário que isso seja feito de forma mais isonômica possível. Por exemplo, o artigo 24.1, né, alguns órgãos têm adotado a chamada cotação eletrônica, né? Algumas pessoas brincam, falam que é um pregãozinho, né? É um mini pregão. Você lança a cotação eletrônica, as empresas oferecem propostas, né? É uma boa prática também. O importante é sempre isso, justificar o preço, justificar a escolha do fornecedor, né? E essas providências constam do artigo 26 da Lei 8666, né? Nossa lei de licitações. Sempre tem que ter bastante cautela com a dispensa, com a inexigibilidade, não é? Como eu falei no início, pode contratar? Pode, nas hipóteses legais. Eu sou um mau gestor porque eu fiz uma dispensa, uma inexigibilidade? De forma alguma, né? Nós já lembramos aqui do caso do Pica-Pau, lembra? Uhum. Pois é. Nos casos legais, a dispensa é uma solução que é a melhor para o interesse público, nos casos legais, né? Assim como a inexigibilidade. Como eu falei, nós temos diversos exemplos, inúmeros exemplos de dispensa e inexigibilidade, feita de forma correta, né? Que o gestor público merece os parabéns. Por outro lado, também temos dispensas ruins, né? Dispensas que não cumpriram os requisitos legais. Assim como licitação, tem licitação boa, tem licitação ruim, né? Licitação e a sua antítese, contratação direta, deve ser vista como regra e exceção, e não como algo bom ou algo ruim, né? Como eu falei, há inúmeros exemplos de dispensas e inexigibilidade de licitação que se configuraram na prática como a melhor solução para a administração pública. Muitas vezes, aliás, como uma única solução, né? Muitos contratos, muitas contratações são feitas, só puderam ser feitas porque se utilizou o artigo 17, ou o artigo 24, ou o artigo 25, né? Então, para a gente fechar, né, fica esse nosso último slide que diz: é preciso que a administração pública desenvolva uma cultura de sempre buscar um aperfeiçoamento em seus processos, né? É para isso que estamos aqui. O tribunal hoje, ele dá mostras muito claras de ter esse perfil mesmo, de estar junto do gestor, auxiliando, né? Os cursos que a Escola de Contas oferece, né? Quem entrar no portal vai ver que tem um monte de curso lá de licitação, contrato, contabilidade, gestão, né? Então é isso. Essa relação é de parceria, sempre no intuito de aperfeiçoar a gestão pública. Eu acho que encerramos por aqui.